Eu vou compartilhar com você a forma como eu pratico o Ho'oponopono e que me conecta instantaneamente com o meu desejo, com aquilo que eu busco para minha vida. Então, eu vou te mostrar agora como que eu faço e se você também se conectar com essa forma, faça aí que você vai ver que realmente você tem a manifestação instantânea, né? Porque primeiro a gente precisa sentir profundamente para depois vir para a nossa realidade física. E essa prática, dessa forma que eu faço, me dá uma sensação tão quente no peito, me dá a sensação quando eu tô fazendo que assim, eu consigo fazer tudo no mundo, que eu tô ali preparada para ir e abraçar o mundo inteiro de uma vez. Eu me sinto tão poderosa, tão empoderada, que eu quero levar isso para você também. Eu quero que você também tenha essa mesma sensação. Eu vou te mostrar agora como que eu faço todos os dias. Eu utilizo o Japamala e eu já falei aqui em um vídeo recente também que eu faço a prática da gratidão com o Japamala. Olha só, que eu chamo de conte as suas bênçãos, que é um termo do Og Mandino, que é um autor. Ele fala pra gente, a gratidão, ele utiliza esse termo, ele fala para você contar as suas bênçãos, né? Que é você ficar ali agradecendo. Daí eu pego o Japamala e eu vou, conta por conta, eu vou agradecendo. Tudo, gente, tudo, eu agradeço. Eu assento na minha sala, aí eu vou agradecendo a televisão, eu vou agradecendo ao meu telefone, eu vou agradecendo a minha mesa, a tudo que eu vou vendo, eu vou agradecendo. Isso, assim, as 108 vezes aqui, do Japamala. De coisas pequenas, de coisas grandes, tudo que vem ali na minha cabeça. Tudo, 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 de coisas que eu já tenho, de coisas que eu vou ter, eu vou agradecendo. Essa prática, ela me faz, assim, me conecta com uma sensação muito prazerosa. Eu me sinto, assim, deleitando enquanto eu estou fazendo, depois que eu termino, eu me sinto muito, muito bem. Depois que eu faço essa prática, aí eu vou pro Ho'oponopono. Já aproveito, né? Já tô com o Japamala na mão e aproveito e vou pro Ho'oponopono. Então, como que eu gosto de fazer? Que funciona pra mim? Porque assim, qual é a maior ficha que me caiu do Ho'oponopono? Eu acredito que é muito importante a gente fazer sim, né, as 108 repetições, mas mais importante que fazer as 108 repetições é você fazer. Então, se você não tem, por um determinado momento aí da sua vida, você não tem o tempo ali de separar, de sentar e de fazer as 108 vezes, faça no seu dia a quantidade de vezes que você puder. Você está fazendo qualquer coisa, está no seu serviço, está parado ali um momento, eu atendo cliente e não tem cliente nenhum para atender agora. Começa a repetir, vai recitando o mantra das 4 frases na sua cabeça, vai recitando, recitando. Esse mantra, ele te faz ficar num ponto neutro. Tem até o livro, né, do Joe Vitale, Limite Zero. O limite zero é esse, é o estado ali meditativo, é quando a gente está receptivo, a gente não tem nenhuma interferência que atrapalha da gente e do nosso sonho. Então a gente está no estado receptivo, não é? Limite zero ali, estado meditativo. E quando você recita as 4 frases, você entra nesse estado. Você fica ali, você não está julgando, você não está analisando nada, você está neutro. Então, as 4 frases, sinto muito, me perdoo, eu te amo e sou grato, te fazem entrar nesse estado neutro. Em qualquer momento do seu dia, repita. Inclusive, mesmo se você já faz a prática com o Japamala, que a nossa querida Beth, né, trouxe pra gente essa intenção de colocar o Japamala junto do Ho'oponopono, se você já faz com o Japamala, nada te impede de aplicar também no seu dia o tempo inteiro. Se você tá com um estado gostoso, estado não tão gostoso assim, vai praticando. Eu intercalo, eu coloco, há momentos que eu coloco o Ho'oponopono, há momentos que eu coloco a gratidão. Pra te ser muito sincera, me deixa num sentimento mais gostoso praticar a gratidão. Mas tem momentos que a gratidão eu não pratico, eu pratico o Ho'oponopono, eu vou repetindo, eu repito muito, eu te amo e sou grata, eu te amo e sou grata. O Dr. Heal Len, que é quem popularizou pra gente o Ho'oponopono, né, que veio de uma inspiração pela Morna Malamaximiona, ela trouxe pra gente a ferramenta, mas foi o Dr. Heal Len que popularizou. E ele fala muito a respeito de
o Ho'oponopono da identidade própria, as 4 frases, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata, mas ele também fala de você praticar apenas o eu te amo e sou grato, eu te amo e sou grato, ou até mesmo eu te amo, porque tudo no mundo se resume a isso, se resume ao amor, que é Deus, né? Deus é o amor. Então, quando a gente consegue entrar nesse estado de amor intenso, profundo, incondicional, tá tudo resolvido. Aí o perdão está dentro, né? Essa intenção está dentro, a gratidão está dentro, tudo está dentro do amor. Então, em determinados momentos do seu dia, você vai utilizar como você sentir ali no seu coração. Eu te amo e sou grato, ou só eu te amo. Tem um canal aqui no YouTube que eu amo também, que é do Lucas Radin. Ele fala muito a respeito disso, de você fazer sempre essa repetição, esse mantra, né? Ficar mantrando eu te amo ou eu te amo, sou grato. Se você não conhece e quiser conhecer, vale a pena demais. O canal dele é riquíssimo, é maravilhoso, ele é simplesmente sensacional. Mas vamos lá, vou te mostrar agora como que eu faço. Eu pego então o Japamala, aí antes de iniciar aqui na primeira conta, o que eu faço? Eu intenciono, eu levo ali para dentro de mim, para minha divindade, o que eu quero conversar com a minha divindade. Por quê? Mais importante que você ficar repetindo qualquer coisa na sua vida, feito um louco, feito uma louca, vai repetindo, 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 enquanto você tá ali repetindo, a sua cabeça tá lá pensando em 1001 coisas. Você tá ali, sinto muito, perdoe, eu te amo, sou grata, sinto muito, perdoe, eu tenho que lavar roupa. Ai, nossa, o almoço. Nossa, eu esqueci de tirar a carne, descongelar para fazer o almoço. Nossa, meus clientes que eu atendi aqui agora, sabe? Em vez de você ficar ali repetindo e a cabeça vagando, você precisa de trazer para o seu momento presente, para o momento atual. Então, mais importante que a repetição é a intenção. Presta atenção nisso, porque às vezes você já pratica o Ho'oponopono há muito tempo e pensa assim, nossa, mas para mim não funciona. Nossa, nunca, sabe, assim, parece que eu faço e não funciona. Mais importante que a repetição é a intenção. Então, você precisa estar presente para essas palavras que você está mantrando. O que eu faço que me conecta muito com isso é, eu falo assim, divindade, limpa em mim toda a memória que está armazenada em mim, que fazem com que eu reencene essa experiência tão desagradável que eu estou vivendo agora. Divindade, limpa em mim e através de mim todo dado que faz com que eu esteja experienciando isso na minha vida agora. Aí eu vou falando o que é isso, qual que é essa memória, o que eu estou vivenciando naquele momento. Eu converso, eu bato um papo com Deus, né? Com a minha divindade. E peço para que seja limpado, que seja purificado, que seja transmutado. Às vezes eu não sei qual que é a memória, mas Deus sabe, Deus em mim sabe. Me conhece muito mais do que eu, né? Então eu peço para limpar. O que é o Ho'oponopono? Ele é você pedir para que o seu eu superior transmute em você, transmute através de você aquilo que está te desconectando com a sua verdadeira essência. Então, se você está vivendo escassez, se você está vivendo algum problema no seu relacionamento, no seu trabalho, algum problema de saúde, você faz essa petição para a divindade, para o seu eu superior. E é o seu eu superior que vai ter esse trabalho, não é você. O seu trabalho é apenas de reconhecer. E você reconhece quando você pede isso para o seu eu superior. Divindade, limpa em mim a memória que está fazendo com que eu experiencie hoje a falta disso. Eu gostaria hoje de estar vivendo isso na minha vida. Limpa em mim o que está fazendo com que eu experimente essa falta, essa escassez, essa vontade de ter algo que eu não tenho. E esse algo pode ser qualquer coisa, né? O relacionamento, o dinheiro, o trabalho, a saúde, qualquer coisa. E é você, é a sua função, é a minha função fazer a petição. Conversar com Deus, com a nossa divindade e pedir para que seja transmutado. A gente pede e o nosso eu superior transmuta. Então aí você vai repetindo, é o que eu faço, tá? Se você quiser aplicar isso, você faça em um dia e veja como que é. Realmente você sente, gente, é instantâneo. Você sente essa limpeza, essa purificação instantânea. Divindade, limpa em mim, e você conversa.
Aí sim, você vai para suas contas. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Só que nesse momento você precisa de verdade estar presente para as frases que você está falando. Quando você falar, divindade, limpa em mim toda a memória que está fazendo com que eu vivencie hoje uma falta de liberdade financeira, liberdade no meu trabalho. Você conversa, aí você fala, eu sinto muito, sinto muito meu ser aqui, Daniele, eu que estou aqui, eu que estou vivendo na minha pele, dentro dos meus sapatos. Eu sinto muito por eu estar passando isso. Me perdoa, eu tenho consciência que fui eu quem criei. Eu sou responsável pela minha vida. A minha vida quem cria sou eu. Quando eu falo me perdoa, eu estou trazendo totalmente a responsabilidade para mim, da minha vida. Eu não sou vítima. O que está hoje presente na minha vida, fui eu quem trouxe, fui eu que construí. Com as memórias que eu já tenho armazenada e com as minhas ações de dado momento presente, né? Que no caso foi presente um momento da minha vida, aquelas memórias eu mantive presente ali, tendo as ações que eu tive e hoje eu colho. Então, eu trago essa responsabilidade para mim. Me perdoa por isso. Eu sou responsável, mas eu estou aqui reconhecendo, me perdoa por isso. Eu te amo, minha memória, algo que eu fiz lá atrás, que hoje eu estou vivenciando isso por uma decisão que eu tomei lá atrás, por uma ação inconsciente de ficar repetindo os mesmos hábitos. Eu te amo, eu amo você hoje está aqui manifesto na minha vida, mesmo não sendo como eu gostaria. Eu te amo, porque se algo na minha vida eu criei, eu tenho amor por quem eu sou, eu tenho amor pelas minhas atitudes, mesmo que essas atitudes hoje não estejam condizentes com a pessoa que eu sou hoje, mas um dia elas foram. E faz parte de mim, essa memória ela faz parte de mim. Para eu conseguir liberar essa memória para ela ir, gente, é importante, se você quer abrir mão de uma memória, é importante que você tenha amor por ela, porque ela está aí na sua vida porque você plantou. Então tem amor por tudo que é seu, tudo. Não tem amor só pelas coisas boas, tem amor também pelas coisas aparentemente negativas, porque elas estão contribuindo com você também. Hoje, a sua consciência aí, ela só existe por tudo que você já fez na sua vida. Tudo te trouxe até aqui. E essa consciência que você tem hoje que vai te levar para frente, para um próximo passo. Então, obrigada, obrigado. Isso que aconteceu na minha vida pode não ter sido tão legal, tão gostoso, e o que eu estou experienciando hoje pode não ser tão gostoso, mas obrigada, porque hoje eu reconheço isso. Olha quantos anos eu vivi sem ter conhecimento disso. Olha quantos anos eu vivi sem saber de tudo isso que eu sei hoje. Obrigada, e obrigada pela oportunidade que eu tenho de te liberar, de te limpar. Então, toda hora que você for repetindo, aí você vai seguindo. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Segue, faça essa sequência sentindo de verdade. Mas aqui, eu não tô falando isso da boca para fora. Eu estou te falando assim, se você fizer o Ho'oponopono sentindo, sinto muito e sentindo muito, me perdoa, mas assim, me perdoa de verdade. Eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade. A vida é minha. Sou eu quem construo a minha vida. E eu amo tudo que eu experiencio. Eu amo a minha vida, porque a forma como a minha vida fui eu quem construí e eu sou um ser divino. Obrigada por isso. Obrigada, porque eu sou uma pessoa tão poderosa que tudo que está aqui na minha vida hoje, eu estando satisfeita ou não, eu criei. Obrigada por isso. Obrigada por eu ter criado, obrigada por eu reconhecer isso e obrigada porque então eu posso criar muito mais coisas, muito mais gostosas ainda para mim. Você vai fazer o seu Ho'oponopono seguindo esse mantra, sentindo de verdade tudo aquilo. O que eu faço
eu converso, né? Eu faço a petição, aí eu vou fazendo, sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Aí, enfim, vou andando aqui nas contas. E quando eu sinto de novo, eu vou de novo. Divindade, limpa em mim toda a memória que eu estou vivenciando hoje, que está fazendo com que eu experiencie isso. Aí eu vou repetindo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque se você ficar só mantrando, chega uma hora que a mente começa a voar. Aí você não tá naquela sensação tão gostosa mais. Você não consegue ir fluindo. Porque, por exemplo, quando você tá fazendo a gratidão, contando as bênçãos aqui, você vai fluindo, porque você tá pensando uma coisa gostosa e outra gostosa e outra gostosa. Para o Ho'oponopono, não. Às vezes você vai pensando aquilo, aí pode te dar uma sensação meio desconfortável. Aí se você quebra isso, e do nada, tá? Não precisa de chegar ali, fiz 10, então cheguei aqui no anelzinho pra começar mais 10, eu vou e converso. Não, tô ali, tô indo aí do nada. Pá, divindade, limpa em mim. Então, eu não sei te dizer quantas vezes, enquanto eu faço o Ho'oponopono com o Japamala, quantas vezes eu paro e falo, converso, faço a petição, converso comigo, com o meu eu superior, pedindo para limpar. Não sei te dizer quantas vezes, mas deve ser aí umas 5, 4, às vezes 10, às vezes 8 vezes. Depende do dia. Eu vou sentindo como que eu tô. E quando eu faço para algo específico, para algo pontual, por exemplo, do dinheiro, né? Aí eu vou faço. Divindade, limpa em mim toda a memória que eu estou experienciando hoje, que fazem com que eu não viva a vida que eu desejo, a vida dos meus sonhos. E vou falando, conversando, aquelas coisas que você conta pra Deus mesmo, que você se abre. Aí eu começo, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Às vezes eu quero falar dinheiro, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, mas eu vou sentindo, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Às vezes eu vou dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu não tenho a regra. Às vezes, se eu estou fazendo para o objetivo financeiro, né, para o dinheiro, aí eu começo, eu vou fazer a petição e eu fico, minha vida dos sonhos, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu vou variando, porque isso é uma forma de eu me sentir conectada o tempo inteiro. Se eu simplesmente fico repetindo, pra mim, tá, gente? Pra mim, assim, se eu pego o meu Japamala e eu fico repetindo as 108 vezes, puramente repetindo a mesma coisa, eu, em algum momento ou outro, eu me desconecto e eu não fico só com essa sensação gostosa ali, que é o que te traz o resultado de verdade, que é o que te conecta de verdade com o seu desejo. Toda vez que você quebra esse padrão, quebra e você sai daquela coisa ali repetitiva que você não tá pensando, porque se você tiver um momento repetitivo, mais focada, pensando, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, de coração, maravilhoso, excelente, você está no fluxo. O que não dá é você entrar naquela repetição e ficar fora de si, sabe? Com a cabeça viajando. Isso daí não vai te trazer o que você quer. Então, se você vai quebrando esses momentos, conversando, divindade, limpa em mim, gente, simplesmente faça, tá? Faça, eu tenho certeza que vai funcionar pra você, porque pra mim isso é muito grandioso. Uma outra coisa, quando eu faço pro dinheiro, às vezes eu fico assim, dinheiro, cara, eu tenho certeza que se você tiver assim, coladinho comigo, você vai curtir tanto, eu vou curtir tanto você, porque eu curto tanto você, e você, quando você tá comigo, você também me curte tanto. Assim, a gente consegue fazer tanta coisa gostosa junto. Gente, eu vou conversando com o dinheiro, com a energia do dinheiro. A gente faz tanta coisa gostosa juntos, a gente se diverte, eu te ajudo, você me ajuda. É muito bom. Aí eu fico assim, porque se eu não fosse minha amiga, meu amigo, eu iria querer demais ser meu amigo. Então, dinheiro, eu no seu lugar iria querer muito mesmo ser meu amigo. Eu sempre fico pensando nisso, eu converso com o dinheiro e falo isso. E eu vou entrando, gente, eu vou aprofundando, eu falo, olha,
A minha amizade vale ouro, minha amizade vale demais. Eu não falo de nenhum amigo meu pelas costas, eu sou uma amiga sincera, sabe? Eu vou conversando isso com o dinheiro. Tem até essa chave, ela até caiu pra mim. Eu vou até contar uma história aqui. Quando eu trabalhava de CLT, isso já faz alguns anos que aconteceu, isso foi meados de 2018. Eu trabalhei 11 anos em um banco, fui bancária por 11 anos. E na agência que eu trabalhava, né, como toda agência de um banco, tem ali as metas que você tem que bater, você faz as vendas. Aí eu liguei para uma cliente e combinei com ela, ela iria fazer um produto comigo. Só que as agências, na minha cidade, essa agência específica que eu trabalhava, ela abria por atendimento às 10 horas da manhã. E a cliente virou para mim e falou assim, esse horário não dá, não posso ir no banco, porque eu tô no meu horário de serviço, não dá. Eu consigo ir antes. 9 horas, por volta de 9 horas eu consigo ir. 9 horas ou até um pouco antes eu consigo ir. Falei, não, então beleza, tudo bem. Na hora que a gente marcar, eu estarei lá na agência. Pode chegar às 9 horas, eu estarei lá. Eu vou chegar na agência às 8h30, tô lá para te receber. Aí quando você entrar, a agência fechada, né? Falei com ela, quando você chegar, você vai falar pro vigilante, olha, Daniele está me aguardando e ele vai liberar a sua entrada. Então eu cheguei na agência, 8h30 eu estava lá sentada esperando para receber minha cliente. Falei com o vigilante, olha, vou receber uma cliente, assim que ela chegar, você manda ela entrar. E ok, aí estou lá. Aí deu 9 horas, a cliente não chegou, deu umas 9h15, acho que já eram umas 9h30. Uma colega minha de serviço, ela chegou até mim e falou assim, uai, né, gente, mineiro, sou de Minas. Uai, o que você tá fazendo aqui, essa hora? Falei assim, então, marquei, né, com a cliente aí, que me deu o bolo, falou que chegaria aqui até 9 horas, tô aqui desde 8h30 e nada. Cansada de ser enganada por esses clientes, cansada de ser enganada. Aí eu ainda comentei assim, o que a gente não faz, né, pra gente, o produto que ela faria comigo iria me dar, tipo, tantos pontos de meta que eu tinha que bater. O que a gente não faz, né, por X pontos? Gente, falei isso. Aí quando você fala algo assim ou qualquer coisa que você falar de qualquer pessoa, claro que te dá uma sensação ruim, né, gente? Não tem como você falar mal de ninguém, de nenhuma situação, te dar uma sensação gostosa. Mas enfim, era a mentalidade que eu tinha pra época e tá tudo bem. Aí, ok, passou 2 minutos. Aí chega o vigilante até mim e fala assim, ô Dani, tem uma cliente aqui que tá te esperando pra você atender. Gente, a agência tava fechada, vazia. Então, qualquer coisa que eu falasse, nas agências não tem porta, né? Tem assim, tem as divisórias de vidro e com os biombos, que você não vê a pessoa, dependendo de onde você estiver, a pessoa não te vê, mas dá pra ouvir, porque é tudo aberto. Com certeza a cliente me ouviu falando. Não falei mal dela, mas assim, eu como uma profissional, eu me senti muito desconfortável de falar da situação, né? Que eu tinha chegado mais cedo para receber cliente tinha me dado o bolo. Me senti muito mal, me senti muito desconfortável com aquilo. Realmente não é nada legal. E aí eu falei assim, gente, eu tava assim, eu tava roxa, vermelha, muito sem graça. Falei com ele, pede ela pra vir aqui, por favor. Aí chegou uma mulher um pouco mais nova que eu, ou da minha idade, não sei, mais ou menos mesma faixa de idade. E muito amorosa, não falou nada, não demonstrou que tinha ouvido, olha, você falou que eu tava atrasada, que eu não tinha chegado, mas eu tava ali te esperando, não falou nada disso. Atendi, ela contratou comigo o produto que ela falou. E eu vou te falar que poucas pessoas me ajudaram tanto na vida como essa mulher, como essa pessoa. E me ajudaram sem eu nem conhecê-la, sabe? E ela com certeza não tem consciência disso. Mas daquele dia em diante, eu coloquei pra mim assim, eu só vou falar algo de uma situação, de uma pessoa, se aquilo que eu falar, qualquer pessoa puder ouvir. Se eu tiver que falar algo, fala aí, tô te falando isso aqui, mas fulano não pode saber, sabe? O falar mal de alguém, falar mal de alguma coisa, então eu não falo.
ela me trouxe essa clareza e essa vontade de eu ser mais fiel à minha palavra, a mim e ao outro também. E a partir de então, isso foi em meados de 2018, de lá pra cá, eu não vou te dizer assim, nunca mais falei nada de ninguém, nunca mais reclamei de situação nenhuma. Não, quem me dera. Eu caminho diariamente para isso. Eu de verdade, eu busco isso para minha vida. Desde esse dia, eu busco isso para minha vida. Eu consegui reduzir muito. Hoje, eu já me liguei que tem momentos e tem pessoas que se eu encontro, propicia isso. Tem pessoas que eu já sei que vão falar mal da vida de várias outras e eu sei que se eu me conectar com isso, gente, é assim, é uma coisa do ser humano. Você tá perto de uma pessoa que tá lhe falando mal de alguém, que você já tem aquela pontinha assim, é fácil para você ir e começar. Então, hoje, me conhecendo, eu já sei que tem pessoas, tem situações que eu preciso evitar e eu busco muito isso. O que eu faço pra mim é uma coisa que meu esposo faz muito. Se você chegar pra ele e falar mal de qualquer pessoa, ele fica neutro. Ele fica neutro. Um amigo dele chega perto dele, eu já presenciei isso, e fala mal de outro amigo, ele fica assim, eu não sei o que tá passando na cabeça dele, mas ele não fala. Ele não fala nem que sim, nem que não, ele não dá corda. Então, eu aplico isso pra mim, porque isso salva nesses momentos, sabe? Você encontrou com aquela pessoa, aquela amiga, aquele familiar que fala, pá, 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 pá. Não exprime opinião. Por que eu tô falando tudo isso aqui, né? É porque eu lembrei disso, a respeito do dinheiro. Eu quis contar essa história porque quando eu estou conversando com o dinheiro, eu falo isso pra ele, eu falo assim, dinheiro, se eu fosse você, cara, eu ia querer muito ser meu amigo. Porque eu não falo de ninguém, eu não falo pelas costas, eu não gosto disso. Eu sou fiel a mim, a minha palavra, aos meus amigos, às pessoas. Eu sou fiel às pessoas, eu conhecendo ou não conhecendo. Por quê? Porque eu quero ser bonitinha pro outro? Não, pra mim, porque não me faz bem falar de alguém. Hoje em dia eu até uso uma técnica que ela é assim, ela de verdade, ela me ajuda muito. Se você quiser adotar para sua vida, faça que você vai ver. Eu penso assim, o tempo inteiro, o dia inteiro. É como se eu tivesse sempre uma câmera me filmando na minha casa, sabe? Assim, um Big Brother pessoal. O tempo inteiro. Se eu estiver na sala, eu penso isso. Se eu estiver no quarto, eu penso isso. Se eu estiver na cozinha, eu tô aqui no escritório, eu penso isso. Aquilo que eu tô falando aqui agora, qualquer pessoa poderia ouvir, sabe? Porque se eu tivesse a consciência, eu não vou falar de ninguém. Não é isso? Aquilo que eu tô falando aqui agora estiver sendo filmado e passar em qualquer lugar e qualquer pessoa puder ouvir, então eu posso falar. Eu não vou estar me desrespeitando. Mais do que desrespeitar uma pessoa, quando você fala dela, você está se desrespeitando, né? Então, ok, é isso, esse meu diálogo com o dinheiro. Eu falo, olha, cara, minha amizade é uma fortuna, tá? Você pode colar em mim, porque a gente vai, assim, brilhar demais. E nesse contexto, nessa conversa aí com o dinheiro, eu vou fazendo. Eu sinto muito porque eu já te usei de uma forma muito errada, eu já te esbanjei, já te gastei, eu já fui muito irresponsável com você. Me perdoa por isso, me perdoa porque se eu tivesse te mantendo assim pertinho de mim, desde que eu comecei a trabalhar, desde lá de trás, hoje a gente já tá assim, ó, lá em cima. Mas eu te amo tanto, eu amo tudo que a gente faz junto. Eu amo tudo que a gente compra junto, todas as nossas experiências. Obrigada, porque nós dois juntos, nossa, a gente assim eu consigo ser a minha melhor versão com você nesse aspecto financeiro, né? E você tem muito que vivenciar comigo. Aí eu vou mantrando, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Olha, é assim como eu faço e pra mim funciona muito, gente. Funciona mesmo em todas as áreas da minha vida que eu pratico. Funciona demais. Vai me levando num estado gostoso e o dia todo fica gostoso, fica delicioso. Às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço de tarde, às vezes eu faço de noite. Ontem mesmo eu levei pra cama o meu Ho'oponopono, porque durante o dia, eu achei que eu tinha feito, porque eu repito muito durante o dia, então eu achei que eu tinha feito, de noite eu pensei assim, não fiz, mas ai que delícia, eu vou fazer.
Antes, quando eu só repetia, me dava um pouco da sensação assim, tá, vamos lá, vamos fazer o Ho'oponopono porque tem que fazer, né? Se eu não fizer, eu não limpo, então vamos fazer. Agora que eu faço assim, sentindo, conversando comigo, com o meu superior, fazendo a minha petição para qualquer coisa que eu queira ali na minha vida, fica gostoso, fica leve, sabe? É bom, é prazeroso. Antes de fazer, me dá vontade de fazer. Enquanto eu estou fazendo, é gostoso. Depois que eu faço também. Só de falar aqui pra você disso já me dá vontade de fazer. Faça também. Pratica. Faça desse jeito. Se às vezes você quer mudar a forma que você estiver fazendo, faça como um teste. Ou faça de qualquer outro jeito. O importante é você fazer de uma forma que você se sinta conectado, conectada com a sua verdadeira fonte, com o seu eu superior. É isso que importa, tá bom? Amei compartilhar com você a forma como eu faço o Ho'oponopono. Se você fizer de uma outra forma, comenta aqui, deixa eu saber, porque eu vou querer também fazer da sua forma. Tudo, gente, tudo que a gente compartilha, né, contribui com a gente, contribui com o outro. Então, deixa eu saber. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!